E aí, pessoal, sou a professora Bárbara Furquim, vou acompanhar vocês aqui nessa aula que vai ser sobre o desfecho da guerra. Como é que vai ocorrer o desfecho da Segunda Guerra Mundial? Como vai se desenrolar? O que vai acontecer com as nações dentro do final da Segunda Guerra Mundial em 1945? E quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula, como nosso intérprete, é o Ronaldo. E daí a gente já pode começar. Bom, quais são os nossos objetivos dessa aula? Entender os fatos que levaram à rendição do Japão e à destruição causada pelas bombas atômicas que foram atiradas sobre o Japão e compreender como o mundo ficou após a guerra e os acordos pós-guerra. Bom, vamos retomar aí alguns conceitos. Você lembra por que os Estados Unidos eles chegaram a declarar guerra ao Japão? Qual foi o motivo, o contexto histórico que levou eles a declarar guerra? E também, você sabe por que os interesses dos dois países, Japão e Estados Unidos, acabaram se chocando? Aqui a gente tem uma imagem que mostra, inclusive, ali os blindados transportadores americanos levando soldados australianos para a luta, em Balikpapan, em 1945, que já era esse momento final da Segunda Guerra Mundial. Bom, o motivo que a gente pode ter ali de que leva os Estados Unidos a acabar criando esse grande confronto com o Japão durante o processo da Segunda Guerra Mundial foi o ocorrido em 7 de dezembro de 1941, quando os japoneses atacaram a base militar norte-americana ali no Havaí, que era a base militar de Pearl Harbor. Com esse ataque, os Estados Unidos, ele então entra na Segunda Guerra Mundial e vai declarar guerra oficialmente ao Japão. E a gente vai ver que os Estados Unidos e o Japão, eles disputavam, tinham ali territórios entre si e algumas áreas de influência. Então já existia ali um contexto inicial de conflito entre essas duas nações. O ataque a Pearl Harbor foi o que levou à guerra declarada. Bom, as bombas atômicas. A gente já tem que ter aqui uma noção que posicionando-se ao fim da Segunda Guerra Mundial, iniciou em 1939, vai ter seu fim em 1945, Itália e Alemanha já haviam se rendido. Restava então a rendição do Japão, E a gente vai ver que com o objetivo de apressar a rendição japonesa e demonstrar, claro, porque esse era um dos grandes objetivos dos Estados Unidos, era mostrar para o mundo que com esse fim da Segunda Guerra Mundial, ele era uma grande potência econômica e que as outras nações deveriam temer por eles, porque eles tinham um poder bélico muito grande, Então a gente vai ver que com esse objetivo os Estados Unidos ele vai lançar as duas bombas atômicas sobre o Japão. Aqui a gente tem uma imagem de uma delas, de Hiroshima, a outra vai ser em Nagasaki, onde cerca de 150 mil pessoas vieram a morrer no momento da bomba. Não vamos esquecer que quando a gente está falando de uma bomba atômica, a gente está falando de um material radioativo. Então, ainda hoje, as pessoas, inclusive crianças, pessoas que vão nascer, as pessoas elas sofrem as consequências dessa radioatividade que existe ali por causa das bombas atômicas. Chegamos na nossa primeira atividade. Pessoal, com toda atenção, responde a atividade, veja aí com toda calma qual é a resposta. Nós já voltamos para ver se vocês fizeram tudo certo.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Qual o objetivo dos Estados Unidos ao atacar o Japão com a bomba atômica? E a gente vai ver que, com o objetivo de apressar a rendição japonesa e demonstrar ao mundo todo o seu poderio bélico, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre o Japão. Bom, sobre a rendição incondicional, como é que vai ocorrer? A gente vai ver que, apesar de serem os últimos a se renderem, vai ser inevitável essa rendição japonesa. Então, 14/8 de 1945, as tropas soviéticas, elas estavam já avançando sobre a Manchúria, território chinês que havia sido dominado pelo Japão, né? E os norte-americanos já haviam realizado ali bombardeios sobre o arquipélago do Japão. O imperador, então, japonês, Hirohito, ele anuncia, então, a rendição do Japão dentro da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver que aí, né, no mês seguinte, o Japão, ele assina, então, um documento com a rendição incondicional e a gente pode dizer que a partir dessa data, então, era o fim oficial da Segunda Guerra Mundial. Bom, qual é o balanço geral que a gente pode ter da Segunda Guerra Mundial? Além de algumas questões sociais, ideológicas, que foram muito colocadas à prova, né, até sobre o conceito de humanidade, que o Holocausto vai trazer de várias reflexões, a gente vai ver que a Alemanha e Japão, então, vão se render incondicionalmente, aceitando todas as imposições dos vencedores, e nós vamos ver que o grande balanço geral dessa guerra é que, no final das contas, a Segunda Guerra Mundial ela vai demonstrar, vai expor ao mundo os seus 2 grandes vencedores, Estados Unidos e União Soviética. Esses vão ser os grandes países destaque com o fim da Segunda Guerra Mundial. E a gente vai ver que, inclusive, com o destaque dessas 2 grandes nações, vai iniciar um novo conflito no mundo, né? Um conflito que ele vai ter uma base ideológica, conflituosa, mas ela vai ter ali uma configuração bem diferente. A gente vai chamar esse novo conflito que vai surgir no mundo de Guerra Fria. Uma guerra que talvez não foi literal, mas ela envolveu essas 2 grandes potências econômicas, Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, comunista. Bom, chegamos aqui na nossa atividade. Gente, lê aí com toda atenção a atividade e daí a gente já volta para ver se está tudo certo.
Então, vamos dar uma olhada nessa atividade? Ao analisar o decorrer da Segunda Guerra Mundial até o seu fim, que nações conseguiram obter um grande destaque? E a gente vai ver que as duas grandes nações que vão obter um grande destaque são Estados Unidos e a União Soviética, e inclusive tais países, com o fim da Segunda Guerra Mundial, vão iniciar um novo conflito diferente entre essas duas superpotências, a Guerra Fria. Bom, os acordos finais. Como é que vão ser organizados os acordos finais dentro da Segunda Guerra Mundial, né? Ali no final dela? A gente vai ver que antes mesmo da guerra, né, do final dela, vão se reunir os líderes dos países aliados, que é o Churchill, né, que era o líder ali, o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, Roosevelt, que era o líder, o presidente dos Estados Unidos, e a gente vai ver que Stalin, Joseph Stalin, o líder da União Soviética. Esses vão se reunir, vão fazer uma reunião. A gente vai ver que França e China, eles vão participar, mas com uma menor escala, não vão ter todo esse poder político de persuasão dentro dessa reunião. E a gente vai ver que o grande objetivo desses acordos era discutir os rumos do mundo após a guerra. Ela já estava ali acontecendo, né? Aqui a gente tem uma imagem, inclusive, desse encontro com esses grandes líderes. E a Organização das Nações Unidas. A gente vai ver que com o fim da Segunda Guerra Mundial vai ser então eliminada a ideia da Liga das Nações, que eles vão dizer que a Liga das Nações ela não vai surtir o efeito, né? Ela não vai ser boa, não vai conseguir fazer todas as suas ações, que era apaziguar os conflitos, inclusive ocorreu o maior conflito, que foi a Segunda Guerra Mundial. E daí a gente vai ver que então vai ser criada com essa ideia exata de tentar, né, representar várias nações do mundo. Era uma ideia mais global, realmente, não tão pequena como era das Ligas das Nações, e tentar também evitar conflitos e criar um diálogo entre as nações. Os países do leste europeu, eles ficaram sob a influência da União Soviética, então com o fim da Segunda Guerra Mundial, e os países da Europa Ocidental ficaram sob a influência dos Estados Unidos, também com uma grande participação da Inglaterra e da França. Então a gente vai ver que esse acordo, né, ele vai estar ali já inicial entre essas ideias divergentes de comunismo e de capitalismo, já vão então ser divididas ali entre os domínios territoriais europeus. Chegamos na nossa terceira atividade. Gente, lê a atividade com atenção. Se possível, faz aí ela no caderno, copia, responde no caderno, e daí a gente já volta para ver se vocês fizeram tudo certo.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, que órgão substituiu a Liga das Nações? E a gente vai ver que foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, que ainda faz parte, né, do nosso contexto mundial atual. Bom, a desnazificação da Alemanha vai iniciar com o fim da Segunda Guerra Mundial todo um processo de tentar, então, tomar o território da Alemanha e fazer com que todo esse teor nazista do Partido Nazista fosse eliminado. Quais são as medidas que as nações vão tomar? A gente vai ver que uma delas é a desmilitarização da Alemanha e a divisão da Alemanha em 4 territórios. Aqui, inclusive, no mapa, a gente vê essa divisão, né? Então, a gente vai ver uma porção britânica, uma porção estadunidense, uma porção francesa, a parte do controle internacional, é onde aqui está um verdinho mais escuro, e a porção da União Soviética. Berlim, a cidade de Berlim, que é a capital ali da Alemanha, ela também vai ser dividida. A gente vai existir ali uma divisão que posteriormente, com o decorrer das décadas, inclusive ela vai ter uma divisão daí material, onde vai ser feito o muro, né, o famoso muro de Berlim, que vai dividir então Berlim. E é nesse momento que vai ser feita a criação do Tribunal de Nuremberg. Né? A ideia desse tribunal era julgar todos os crimes que os nazistas haviam cometido. E a gente vai ver que esse Tribunal de Nuremberg ele vai acontecer entre os anos de 1945 e 1946. Oficialmente, o tribunal ele se chamava Tribunal Militar Internacional. Ele vai ser instalado, né, na cidade de Nuremberg, na Alemanha, e após a Segunda Guerra Mundial ele vai acabar então fazendo um julgamento contra os crimes nazistas, né, que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. O comando foi dos Estados Unidos, da União Soviética, da Inglaterra, da França, dos vencedores, enfim, né, os aliados ali, os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Foram 12 condenações à morte, 3 prisões perpétuas, 4 condenações de prisão e 3 indivíduos foram absolvidos nesse Tribunal de Nuremberg. Né? O que nós estudamos? O que a gente viu nessa aula? A gente viu, então, alguns dos acontecimentos durante ali o fim da Segunda Guerra Mundial. Vimos então como ocorre o ataque dos Estados Unidos com relação ao Japão, que era a última nação que faltava se render, e como é que os acordos começam a ser estabelecidos, principalmente entre as duas grandes nações que vão vencer a Segunda Guerra Mundial, que foram os Estados Unidos e a União Soviética. É isso aí. Até!